Tudo bem, pai? Bem? Tudo bem, e você? Como é que tá? Tudo em paz? Bem, graças a Deus, amém. Parabéns, foi. Vamos para mais uma live? Yes. Pai, você acha que... não sei se vai dar tempo de a gente falar de todos hoje. Qualquer coisa a Ah, não gente vai dá. na Acho difícil. semana que vem. Faz em duas, né? Ah, Então a eu gente acho. faz o seguinte. Faz os três primeiros básicos e a gente conclui na próxima. Sim. Ele abre também para eles fazerem perguntas, né? Sim, sim, sim. Oi, Rê, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Rê. Boa noite, Rê. Tudo bem? Como é que tá? Você tá bem? Só marcar uma conversa, Rê. Boa noite, Rê. Tudo bem? Como é que tá? Tá bem? Abaixa o seu retorno. Bom, mais 2 minutinhos e a gente já começa. Deixa o pessoal chegando. Avisar no grupo também, né? Nem avisei. Boa noite, Boa Tati. Tudo noite, bem? Tati. Bom, Tudo querida. bem? Como é que estão as coisas? Tudo Oi, bem? Graziela, boa noite. Saudade de você. Oi, oi, Vivian. Oi, Natália. Boa noite para vocês também. Boa noite, Natália, Vivian. Vamos começar? A gente não ficar muito tarde e dá tempo do pessoal fazer perguntas. A aula de hoje a gente vai falar sobre chakras. Sua câmera tá para baixo. Dá uma ajeitadinha. Para cima, sobe ela. Tá melhor. É, Ana, boa noite. Seja bem-vinda. A aula de hoje a gente vai falar sobre chakras. Boa noite, Ili. Oi, Li. Boa noite. Tudo bem? É, Essa é uma aula que faz parte do grupo de estudos. Esse material vai estar disponível lá para vocês. É um material básico que dá para aprofundar muito mais, mas infelizmente não dá para fazer em live. Então a gente vai fazer aqui o que dá para Boa ser noite, feito Ana. dentro Boa do noite, básico. Poliana. Boa noite, Graziela. Boa noite a todos aí. Pois bem, quer começar a falar alguma coisa? Não, você disse bem, é um tema muito profundo e que demanda aí muito tempo de estudo, né? Então, realmente hoje é só uma pincelada, né? Só para a gente ter uma noção do que seja, mas, e mesmo assim, vamos ter que fazer mais uma live para poder acabar, porque eu acho que hoje não vai conseguirmos falar de todos. Sim, Então, só para vocês terem uma ideia, a ideia da gente mais para frente é, de repente, lançar um curso sobre isso, com preços vai ter, acessíveis, né? A gente vai ter. poder, aí sim, a gente poder falar um pouco mais sobre eles e como é que funciona e tudo mais. Boa noite, Ana Lu, boa noite, Exatamente. Renata. Pois bem. Chakra é um termo do sânscrito, é um termo muito utilizado na medicina da Ayurveda, na medicina indiana. E chakras nada mais é do que vórtices de energia que possuímos em nossos corpos. Esses vórtices de energia, ele atua em toda a parte biológica do corpo
na parte bioenergética, na parte espiritual, tá? São vórtices de energia que temos espalhados sobre todos os nossos, sobre todo o nosso corpo. Existem 7 deles principais, tá? Então a palavra chakra, que vem do sânscrito, é o que define diversos centros de energia que temos pelo corpo. Esse termo foi utilizado pelos tibetanos. Esses centros são responsáveis por nossas energias e emoções. Então, todos os chakras têm uma ligação de emoção específica no nosso corpo. Algumas pessoas dizem que é impossível você viver sem um dos chakras, e de fato é. Então, o chakra ele começa desde a base da coluna e vai até o ápice da cabeça, tá? Esse é o espaço que eles atuam. Esses centros são responsáveis por energias e emoções, são eles que administram e controlam a nossa energia vital. Eles são poderosos captadores dessas energias que o universo emana. Então, tudo que vem através do universo, nós absorvemos através do que a gente chama de chakras, né? Desses vórtices de energia. Então, desde a nossa alimentação até a meditação, né? Desde são o material e o espiritual, todos eles estão contemplados pela energia do chakra também. Certo? Quer falar alguma coisa? Gente, para você entender chakra, assim, você não vai conseguir entender se você achar que você é só o corpo físico. Para você entender de chakra, você tem que entender que nós somos vários corpos, né? Faz parte do corpo físico o duplo etérico, que é uma energia que imita o corpo físico, faz parte o corpo emocional, também chamado corpo astral, e faz parte o corpo mental concreto. Esses são os corpos que fazem parte do corpo físico. Então, a gente é como se fosse um degradê. Desde o físico mais denso, você vai com os outros corpos, são corpos que imitam o corpo físico, mas são corpos mais, eles vão ficando mais assim, sutilizados. Então, o chakra ele vai Etéricos, entrar né? exatamente nisso. Ele é um campo, ele atua mais no campo energético, ele é energético, né? E muitos até dizem que os chakras são nossos órgãos sutis, né? São os nossos órgãos sutis. Faz Então, sentido. assim, são eles que captam energia do cosmos e jogam para dentro do nosso físico para poder a gente ter vida, a gente manter a vida, né? Então, ter uma boa saúde dos chakras, vamos falar dessa forma assim, ter os chakras equilibrados é a nossa tarefa. Não é fácil, porque qualquer coisa que a gente faz a mais ou a menos, eles acabam perdendo, eles acabam ficando ou para mais ou para menos, né? Eles perdem aquele Descompassados, né? equilíbrio, né? Eles perdem aquele equilíbrio que eles deviam ter. Então, Sim. quando a gente estuda chakra, é legal por quê? Porque você consegue, ao menos, saber o que você precisa fazer. Tem um ditado que diz o seguinte: conhecer o caminho é uma coisa, é bem diferente do que seguir o caminho. Mas, para você seguir o caminho, ao menos você tem que saber, você tem que ter uma teoria sobre ele, né? Aprender como é que funciona. Então, a gente aprender como equilibrar os chakras já é muito bacana para a gente ter um caminho de equilíbrio. Se você nem sabe que ele existe, se você nem sabe como ele funciona, então vai ficar mais difícil para você entender isso, tá? Então é isso que Concordo. a gente está querendo passar aqui hoje, uma noção de chakra, né? E quem é terapeuta, ou Exatamente. quem quer seguir essa linha espiritualista terapeuta, aí já Tem que não é conhecer mais, bem. aí já não é mais, aí já não é assim mais voluntariado, não. Você tem obrigação de saber de chakra, Obrigação. 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 Tá? Você comentou uma coisa que eu achei interessante e um complemento, apesar de que algumas pessoas, é, apesar de que você está falando que muitas vezes ele é bioenergético, né, os chakras, existem algumas tradições da parte das artes marciais que utilizam-se golpes que são certeiros em cima desses pontos, né, a fim de Sim, descompassar realmente sim, sim. a pessoa que o está recebendo. Então, são pontos vitais, independente do que aconteça, né? Porque inclusive algumas artes marciais usam os pontos da acupuntura.
né? Sim, Nesses golpes. Então, os golpes são para, naquele ponto de acupuntura, ou paralisar, ou causar até a morte mesmo, né? O ponto de sim, acupuntura mal usado, você pode causar morte, você pode causar aborto. Então, sabedor disso daí, algumas tradições usam esses pontos mesmo na arte marcial para poder desqualificar o seu o adversário. Isso oponente, né? acontece mesmo. Inclusive, Sim. alguns usam até magia em cima desses pontos. É uma outra história, mas é interessante. Magias Sim. baseadas em pontos de acupuntura. Eu A já vi gente, a isso. gente, co- a gente comentou agora sobre isso, mas o contrário também acontece, né? Existe um fortalecimento desses chakras Sim, para justamente você saber se defender disso e também ancorar bem essa energia em você, né? sim, A sim. arte marcial ela é completa por um sentido total. Ela não só cuida do corpo como a máquina, o físico, mas cuida do bioenergético e do espiritual ao mesmo tempo também, né? É porque, na verdade, o corpo físico, ele atua, como eu disse, né? Você tem mais três corpos que são considerados também corpo físico, né? Pertence Sim, ao mais denso, né? Então, o corpo físico atua nos três. Quando você está no corpo astral, por exemplo, no sono, ele só atua no astral e no outro seguinte de cima. Então, sim, se você cuidar do físico, bem cuidado, com alimentação, com bons pensamentos, com boa imaginação e tudo mais, você vai nutrindo esses corpos de cima, sim. entendeu? Então, assim, o corpo físico. Mas aí o que acontece? Tanto o corpo físico atua neles, como eles reverberam e atuam no físico. Então, pode virar um círculo virtuoso e pode virar um Ou ciclo vicioso. Aí vai vicioso. depender, Sim. aí vai depender de como você age no dia a dia, né? Eu estava Sim. lendo um estudo que eu achei muito interessante. Não tive tempo ainda de me debruçar assim para estudar, mas eu dei uma lida geral de um espiritualista que ele fez um estudo dizendo assim, como cada religião em que corpo cada religião atua. Eu achei Interessante. fantástico, porque assim, há religiões, por exemplo, mais assim da natureza, vamos citar aí, né, o Candomblé, a Umbanda, por exemplo, ele fala que você vai pegar muito ali a parte física mesmo, a parte ali elemental, a tal. Ele fala o espiritismo, já pega um pouco mais a parte, vamos dizer assim, Superior. emocional. Aí o outro já vai Sim. pegar um pouco a parte já dos chakras assim, superiores. Então, quer dizer, mais uma vez a gente chega à conclusão, né? Não existe uma técnica, não existe uma religião, não existe uma filosofia que por si só ela seja assim, ela é a solução definitiva. O ideal seria a gente juntar todas, tirar o garimpar o melhor de cada uma e aí sim utilizar isso, Verdade. né? Eu espero que um dia a gente Quem consiga. sabe? Eu já penso assim, né? Eu gosto de todas, assim, eu pego um pouquinho de cada uma, mas assim, a gente acabar com essas divisões, porque na verdade cada uma tem um pedaço da verdade, né? E isso é muito legal. Sim. Concordo e se estudar um pouquinho de tudo dá pra gente se entender melhor, né? Vamos começar? Então a gente vai começar pelo chakra básico. O chakra básico também é conhecido como Muladhara, né? É um chakra, esse é o chakra que tem mais conexão com a Terra. Ele se encontra entre o ânus, né, a entrada dele é entre o ânus e a parte genital, né, os órgãos genitais. Ele fica exatamente naquele meinho. Ele recolhe energia telúrica, ou seja, energia da Terra, e ele que vai nutrir o corpo com essa energia. A sua saída é na parte da frente, na pelvis e na saída do cóccix. Tá? São energias que se dispersam por ali. Localiza-se na base da coluna vertebral e irradia para baixo em direção à Terra. A cor que representa ele é o vermelho. Esse chakra administra toda a parte da vida material. Então é o chakra da sobrevivência que a gente fala, né? O chakra que está ligado à parte do desenvolvimento, que está ligado na Terra, tá? Então tudo que você precisa de prosperidade, abundância, alimentação, todo esse movimento, quem garante isso daí é o chakra básico, tá? É
pode-se dizer também que é o chakra, não sei se você concorda comigo, pai, é o chakra da concepção em si, né? De gerar a vida, não a inseminação em si, mas gerar a vida é a partir desse chakra também, né? O chakra, a fase do ser humano, como ele não vive para sempre, isso é biologicamente estudado, então a gente tem a tendência a passar nossos genes para frente. Então, por isso que reproduzir para o ser humano é tão importante, é manter viva essa chama da vida, né? Ele trabalha, então, no dinheiro, no trabalho, né, profissional, ele trabalha na força física, instinto de sobrevivência, contato com os ancestrais, isso aqui é muito legal. Na parte emocional, ele controla a nossa ira, a raiva e o egoísmo, tá? É um chakra extremamente ligado à parte de sobrevivência. Pode comentar. Esse chakra está muito ligado à ação também, né? Por exemplo, quando você causa desequilíbrio nele, quando você faz o seguinte, quando você age demais, ou seja, aquela pessoa que não para, não para, não para, ou entra em depressão. Então você acaba desregulando, né? Esse chakra. Outra coisa, todo chakra está ligado com uma glândula, tá? Esse chakra está muito ligado a umas glândulas que estão bem em cima dos rins, chamadas suprarrenais, tá? Então, assim, toda vez que você tem algum problema nesses órgãos, assim, que tem a ver com chakra, você pode fazer um tratamento através desse chakra, por intermédio desse chakra também, tá? Então, assim, se você pensar em sobrevivência e ação, é esse chakra. Sobre cores, o que vai acontecer? Quando você vai na literatura, às vezes tem uma diferenciação de cores, Sim, tá, gente? É normal. Chakra, sim, chakra não é uma coisa unânime, tá? Eu não. gosto de pegar mais lá a parte indiana, do yoga e tal, porque são os estudos mais antigos. Mas se você pega, assim, se você pega, por exemplo, o ocultismo, ele vai ver de um jeito, o Ele vai ter espiritismo vai ver de outro, o Vedanta vai ver de outro. Então, assim, as tradições, elas puxam muito filosofias, né? para o seu lado, para o lado da sua filosofia, tá? Sim. Eu já vi, por exemplo, autores que são clarividentes dizendo o seguinte, que o chakra não tem cor, na verdade, todos eles são brancos. Mas na hora que você vai, por exemplo, vamos dizer assim, né, usar esse termo para você, só para você entender. Você vai fotografar, a hora que ele para, então ele tem aquela cor que parece um azul, que parece tal, tal. Mas assim, se você pensar bem, todos, segundo esses clarividentes, são eles têm a mesma cor. Como também a gente acha que eles estão retinho, né? Um enfileirado com o outro. Quem é clarividente também vê eles um pouco deslocado, um ou outro um pouco mais deslocado. Tá? Mas tudo isso não altera a essência deles, que da essência praticamente todo mundo concorda. Né? Agora, algumas nuances, alguns detalhes, aí cada tradição vai tratar da sua forma. Tá? Sim. Esse chakra é o chakra da ação, é a chakra do movimento. Esse chakra está ligado muito à parte de sobrevivência pelo simples motivo. Quando você perde todas as outras emoções, né? Por exemplo, quando você está correndo um perigo, quando você está correndo risco, quando você fica cego de raiva, né? Cego, irado, que você perde o sentido da coisa, ele está te remetendo diretamente à sobrevivência, né? Então, isso ocorre muito no trânsito, né, pai? Não sei se você concorda ou não, Sim. que as pessoas, por algum motivo, elas entram num estado tão automático dirigindo o seu carro, que as outras emoções automaticamente se apagam, né? Como se o carro tivesse no Como se piloto cegasse a automático. pessoa, né? Exatamente. Então, qualquer movimento mais brusco que a pessoa não retorna rápido à sua consciência, e acontece, por exemplo, alguém te fechar ou alguém fazer algum gesto que vá contra as normas de trânsito ou alguma coisa assim, você fica simplesmente irado. Então, às vezes a pessoa já está agredindo, lógico que isso não é desculpa, não existe desculpa para isso, né? Mas a pessoa já está agredindo, nem que seja verbalmente, fisicamente, mas porque ela já tinha perdido os sentidos ali por algum motivo o corpo achou que ela estava correndo risco. E não estava, não é bem assim que funciona a coisa, né? Vocês pegam Esse chakra aqueles reis também. antigos, só uma curiosidade aqui, né?
Vocês pegam aqueles reis antigos, quando a gente vê aqueles filmes, né? Vocês repararam que na coroa do rei, sempre tem pedras vermelhas. Vocês já repararam isso? Dificilmente você pega um rei que não tem uma grande Com pedra pedra vermelha verde. na coroa. E esses reis eram o quê, gente? Extremamente Doido. sanguinários. Doido. Você está entendendo? Eram doidos. Tudo bem que a época deles não dava para ser muito diplomata mesmo, mas assim, Não. eram reis extremamente ligados ao chakra básico, né? Eles eram sanguinários, eles eram Faz sentido. violentos, eles eram irados, eles não perdoavam nada, né? Tudo bem que a época deles era uma época que todos mais ou menos eram assim, então se Não, você mas fosse muito poético, tal, você não sobreviveria. Mas assim, reparem isso. E conforme foi passando o tempo, os anos foram passando, alguns reis foram alterando para pedras azuis, para pedras verdes, tal. Então você vê que houve ali uma transição de consciência um pouquinho mais saindo do chakra básico, que era aquela coisa só de sobreviver, sobreviver, era reino contra reino, era o melhor exército, era construir armas, se bem que até hoje aí temos isso, né? Não sim. saímos disso completamente até hoje, né? Hoje temos, só que hoje, em vez de corpo a corpo, o cara aperta botão. Mas não saiu muito disso. Mas assim, o que acontecia? Essas coroas, elas denotavam, elas demonstravam que aquele cara, a pessoa que usava aquela coroa, era extremamente assim, ligada ao chakra básico e à sobrevivência. Não pensava outra coisa. Então não adianta você chegar lá, olha, rei, vim apresentar para você artes. Ele não conseguia, a visão, ele não tinha essa Mas visão, entendeu? se A você visão analisar. simplesmente o quê? Gente, De conquistar e de sobreviver. Era só isso. engraçado, porque assim, se a gente vê as posições desse reis, e principalmente nesses seriados envolvendo o reino, o quanto o rei remete exatamente isso que você está falando. É aquele cara comilão, é É, aquele cara que sai para caçar, é aquele cara que quer ver o sangue, quer ver o súdito passando a faca em todo mundo, ou passar nele mesmo. Não, muito, não serviu, ele vai passar a faca, né? muito sexo. Muito, muito No sexo, sexo, né? assim, desvairado, né? Aquele sexo Sim, de tipo de orgia, né? A palavra bacanal, que vem muito ali de Roma, aí já é pouco ali de Roma, né? Mas ali, você vê hoje, né? Hoje não mais usa, né, essa palavra, mas eu sou mais antigo, lá no meu tempo usava a palavra, você é bacana, né? O bacana era o cara que participava do bacanal, né? O bacanal seria mais ou menos a orgia, né? Então, assim, o que acontece? Então, era isso aí que você está falando. O cara era comilão, o cara participava muito de bacanal, de orgia, que era aquele sexo sim. assim, descontrolado, com animais, Desvairado. E com outra coisa, homem, com mulher, extremamente mulher machista também, né? machista, entendeu? Aquele E sexo violento, vamos dizer assim, né? violência, né? Violência, Violento, né? né? Não havia diplomacia, né? Pouca diplomacia, né? A mulher tratada muito como objeto, né? Mesmo quando ela tinha Sim, assim, ele posições, era assim, tratada como objetificado, objeto. sim. Então, se bem que, ó, dá até vergonha, né? Porque você pega isso daí, estou falando tudo isso. A gente consegue identificar muito disso ainda hoje, né? Continua. Nós estamos no Sim. século XXI, né? E aí nós estamos ainda falando de guerra, nós estamos falando de gente que só vive por dinheiro, nós estamos falando de gente que só vive para o sexo, só vive por causa de grana e por causa de você vê, essa corrupção, né? O cara rouba, 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 ele não vai, nem que ele saia gastando tudo, Não, ele não consegue gastar até o final da vida. ele pode pegar 3 vidas que não E ele consegue ainda. É. continua roubando. Então você vê que é um câncer. É um câncer moral do cara, né? Porque assim você fala, ó, eu vou. Assim, né, roubar é sempre errado, é claro. Mas você fala, ó, eu vou roubar até um X para me ver a minha vida tranquila. Tá errado. Mas, né, como dizer, né, justificou. Agora, o que justifica você roubar um tanto que você, com 3, 4, 5 vidas, você não vai conseguir gastar aquilo? Então você vê que aquilo virou dentro dele, virou um câncer, virou uma coisa que ele não controla mais, né? Então você Sim. vê que nós estamos no século XXI e nós estamos ainda, em termos morais, né, assim, né, Extremo. tecnologicamente a gente avançou muito, nós estamos muito na frente, tecnologicamente falando, mas assim, na parte ética, na parte moral, nós estamos ainda Ainda com estão atrasados.
Nós estamos com trejeitos ainda da idade média, né? Da idade antiga. Sim, Então, quer dizer, sim, é uma coisa para se pensar, né? sim. Achei bacana a nossa Outra colocação. coisa interessante, deixa eu só tocar nesse assunto, que eu sempre toco aqui em casa, eu falo isso. Você vê, você faz uma live dessa, você junta o quê? 15, 20 pessoas, 30 pessoas. Vai numa live lá que está falando besteira, 3.500, 800 pessoas. Então você vê que esse tipo de assunto ainda para a humanidade são assuntos que Não é ele prioridade. não é prioridade. Então agora põe lá, não sei quem, uma artista famosa que está malhando de biquíni. Está lá, 3.000, 4.000 assistindo. Que Né? entra A, de novo a, nisso que a gente a, acabou de falar, né? talvez a exceção seja, por exemplo, uma moja Cohen, que consegue assim, movimentar muita gente. Tem algumas pessoas ainda, né? Talvez o Padre padre, Marcelo, padre, né? padre Fábio de Mello. Mas, assim, são exceções. Aí você pega lá, quer dizer, toda live que é live de besterol, com todo respeito, junta muita gente. E você entra nas lives de espiritualidade. Esse dia eu entrei aí no instituto aí muito sério aí que mexe com parte de assim, de meditação. Gente, tinha 5 pessoas. Então, assim, as pessoas realmente ainda estão Ainda adormecidas estão. e voltadas para os seus sentidos. Então, não é à toa que nós chegamos à beira do precipício, gente. Não é à toa, tá? Exatamente, concordo. Achei legal a nossa colocação e é um complemento com exemplos bacanas, assim. Quando eu tive aulas de chakra, eu não aprendi dessa forma. Eu acho exemplificar assim é melhor. Na atuação da rotina, do dia a dia, como que é que funciona, né? Não adianta a gente só falar. Usar muito termo técnico, acho que não rola, né? E é legal se a Pois gente, bem, de repente, ah, conseguir juntar as pessoas se interessarem em fazer um curso, dá para falar dos chakras e o modo também de você com cristais, com tratar, sim, práticas, tudo, a gente conseguir equilibrá-los, né? Não só da teoria, sim, falar, o chakra aí, não. Como é que eu equilibro com uma prece? Como é que eu equilibro com uma meditação? sim. Como é que eu equilibro Vocalização, com cristais, com localização? banho, Você está entendendo? sim, Banhos. Então, sim, assim, é sim. possível a gente também trabalhar isso aí bem bacana, assim, com Tudo calma. Em live, gente, impossível. aqueles Não que dá. tiverem interesse, né? Vou falar de novo, né? Vocês podem entrar no grupo de estudo, manda uma mensagem para mim ou para o meu pai no direct. A gente vai adicionar vocês no grupo do WhatsApp e lá a gente vai colocar todo esse conteúdo aí também. Eu já coloquei o conteúdo da aula de orixás, já coloquei o conteúdo da aula de cristais e daqui a pouquinho já vou colocar esse conteúdo também da aula de chakras também. Pergunta da Ana. É possível trocar a energia através desse chakra, através de relação? Por exemplo, ficar com a energia ruim da pessoa. Ana, eu vou dar minha posição e meu pai depois pode complementar ou dar a dele. Todos os chakras, complementando a nossa aula, são emissores e receptores de energia. A partir do momento que a gente se conecta com uma pessoa, não necessariamente com uma relação sexual, tá? Mas qualquer tipo de relação, a raiva, a tristeza, a solidão, você interage, você cria cordões energéticos com essa pessoa e você troca energia com essa pessoa, sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico que é interessante. Casais que estão há muito tempo juntos, né, que existe a relação sexual, você percebe que começa a existir traços da personalidade de um no outro. Eu acredito que é exatamente por essa questão dessas trocas energéticas que ocorrem mesmo, tá? Mas sim, relação sexual, por exemplo, existe troca de energia com certeza. Quer falar alguma coisa? Ana, a crença hindu diz que a mulher, quando ela se deita com o homem, ela pega o karma dele. Você imagina, assim, Verdade. na sociedade que a gente está vivendo, assim, e que é aquela coisa assim assim, não se tem critério para sexo, né? É uma sociedade que tem pouco critério para sexo. Então você imagina, né? Se isso for verdade, né? A mulher tinha que ter assim um critério mais triplicado assim de muito critério para deitar com o homem, porque, né? Se cada homem que ela deita um pouco daquele karma, ela assume um pouco daquele karma,
Mas, na verdade, o que ele está falando, assim, né? Do modo que eu interpreto. Exatamente isso que você falou, né? Quando você está com uma pessoa que você ama, que você gosta, que é uma interação, o sexo é maravilhoso. Por quê? Porque o homem é uma metade em termos de personalidade, tá? Em termos de corpo. E a mulher é outra metade. Então, o que acontece? No ato sexual, essas duas metades formam um ser completo. E aí a energia flui entre os dois, passando, ela cobre todos os chakras. Tanto é que algumas tradições, como, por exemplo, a tradição do Tantra, o sexo ele é utilizado como meio de iluminação. Sim, Quando os ingleses dominavam a Índia, né, quando a Índia era colônia né, do Reino Unido, uma vez os historiadores foram lá numa cidade e tem um templo dedicado ao sexo lá. E sim. você nas paredes, todo no templo, ele é coberto de, né, assim, né, posições sexuais. Pô, você imagina, né? O inglês chegou lá com a cabeça de inglês, cabeça de, sei lá, evangélico, cristão, etc. Cara, ele viu aqui e fala, pô, é um templo dedicado, perdão da A, palavra, à a putaria. suruba. É, Não tem é, nada a ver. nada a ver. Aquilo para A nossa eles, conotação sexual é diferente, né? o sexo é no sentido de iluminação. Tanto É é que sagrado, né? é É essa a questão, né? sagradíssimo, É é um ato sagrado. sagrado. Tanto é que ali no sexo tântrico nem se dá tanto ênfase no negócio de você ter Orgasmo, orgasmo. né? Não É. é bem isso. A gente pode até uma hora conversar sobre, eu não sou especialista nisso, mas uma hora a gente pode, de repente, conversar sobre isso. Né? É maravilhoso, entendeu? Porque é muito mais essa coisa energética, é física também, claro, mas também é muito energética, é muito no sentido de crescimento e de iluminação. Você imagina o cara Sim. chegou lá com a cabeça desses caras, eu olhou aquilo e falou, pô, isso aqui é, né? Então, assim, tem sim essa troca que você falou, e a mulher tem que ter muito critério, tem ou deveria ter muito critério com quem ela deita, né? Com quem ela faz É. sexo. Por quê? Porque a mulher é muito receptora. Energia Ela é passiva. muito receptora. A energia dela é yin, é receptora. Então você imagina, né? Uma vez eu vi um negócio assim escrito, né? Que o pessoal às vezes escreve e outros põem no carro e tal, e não para pensar. O cara escreveu assim: está nervoso? Vai transar. Aí eu pensei comigo assim, pô, Aí que o cara peraí, não pode transar mesmo. peraí. A mulher é lata de lixo? É isso? Né? Aí todo mundo ri, põe aquele no carro, põe o negócio, porque ela tem aquele negócio, né? Tá nervoso, vai pescar. Tá, faz sentido. Tá nervoso, vai meditar, né? Vai nadar, vai lutar. Tudo bem, porque você está extravasando. Mas ali o cara colocou, tá nervoso? Vai transar. Aí eu pensei comigo, tá, eu tô nervoso, aí eu vou transar, quer dizer, eu vou descarregar no outro, na mulher que é receptiva, toda aquela parte energética minha que não está legal, eu vou embora feliz e a mulher o quê? Lata de lixo? Então a gente tem que parar para pensar, tanto o homem para pensar, e a mulher que é mais receptiva, a mulher triplicar, na minha opinião, a mulher triplicar o seu critério para fazer sexo com alguém, né? Por ela não ser usada como lata de lixo, não se colocar Exatamente. nessa posição, entendeu? É. Realmente fazer É, sexo com quem você tem com a pessoa e a pessoa tenha com você, no mínimo, o quê? Respeito, admiração, amor, não sei o quê, né? Mas critérios nesse nível, né? sim. E esse jeito que meu pai tá falando, não entendam que é uma questão machista, tá bom? É uma questão extremamente energética. E há estudos sobre isso que a gente está falando. Não estamos nos posicionando de uma maneira machista para defender nosso ponto de vista. Muito pelo contrário, eu achava que mulher, em todos os termos, precisava ser mais ativa, principalmente liderança, esse tipo de coisa. Mas a mulher em si, ela possui a energia de recepção. Ela recebe essa energia, né? Mas Gabriel, acredito que existe a troca de energia também, tá? Não é só a mulher que recebe, existe a troca, né? Vamos aí, porque senão a Existe. gente não vai sair, não vai andar.
o máximo que pode acontecer, a gente vai ter que fazer 3 lives. É. Característica de quem está com chakra básica desalinhado. Básico ou desalinhado. E pessoas que estão com chakra básico desalinhado, geralmente estão tendenciosas à ira, tendenciosas ao nervosismo, são extremamente explosivas, são pessoas dinheiristas, são pessoas egoístas. Que mais? Gente, quando a gente fala de chakra desalinhado, ele pode estar hiper. É igual Hiper, é isso. o Tati, você que é da área de saúde aí, né? É igual hipertensão e hipotensão, né? As duas são desequilíbrios, não é isso? Você é da área, eu não sou, mas hipertensão e hipotensão, né? Pressão alta ou pressão baixa. As duas não são boas, né? O ideal seria estar a pressão assim regulada. Então, o que o Gabriel está falando seria a hipertensão do chakra, né? A Isso, hipotensão pode estar acontecendo exatamente o contrário. O cara desanimado, o cara sim, depressivo, a pessoa sem sim, energia, a pessoa com problemas né, de parte sanguínea, a pessoa com problema de parte de ossos, porque ferro, o osso é terra, né? Então, sim, assim, osso, por exemplo, anêmica, a pessoa pode estar anêmica, entendeu? E porque ela não está conseguindo, por exemplo, né, a anemia, muitas vezes a absorver, anemia é aquela coisa da absorção, né, sim, de certos assim, como é que fala? Nutrientes. Então, quer dizer, isso é terra. Isso é terra, isso é chakra básico. Então, assim, pode estar no mais, pode estar no menos. Pode estar explosivo, irado? Pode. pode. Trabalhando demais? Pode. Mas pode também estar exatamente o contrário. Desanimado, não quer sair da cama, entendeu? Tá sem força, Não sem liga para fôlego, sexo, não liga para nada, não quer se isso, eu ia falar alimentar. impotência, sim, Você está entendendo? Você pode ter tudo isso aí. é. É, concordo, e frigidez e impotência pode também estar ligado, mas vocês vão perceber que agora falando sobre o chakra umbilical, também tem uma lógica do chakra umbilical. O chakra umbilical, ou sacro, Sacro, também é conhecido como Sivadhisthana. Sacanagem, né? Localiza-se aproximadamente 3 dedos abaixo do umbigo. Isso depende da filosofia. Tem filosofia que fala que está 2 dedos acima do umbigo. Do umbigo. A cor que o representa é o laranja. Esse chakra está ligado à sexualidade, alimentação, fertilidade, procriação e libido. Tá? Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Quando a gente vai falar de amor e de paixão, a gente precisa entender que são coisas totalmente diferentes, tá? Amor é uma coisa, paixão é outra. É possível viver as duas coisas, mas também é possível viver as coisas separadas. Se eu fosse dar um exemplo desse chakra, é exatamente essa questão da paixão. É um chakra que te movimenta ao prazer, que te movimenta à paixão. Às vezes aquele fogo de palha, sabe? Deu aquela vontade e de repente acaba a vontade. Esse chakra está ligado, enquanto o chakra básico está recebendo energia da Terra, eu diria que esse chakra especificamente, o sacro, ele está ligado, ou umbilical, ele está ligado à recepção dessa energia. Então ele é um grande tanque no corpo, onde os outros chakras vão receber a energia dele e distribuir para o corpo para aquilo que mais precisa. Então, se a pessoa tiver com um problema no chakra básico ou umbilical, existe essa probabilidade de desânimo, da pessoa não tá legal, pode ter uma hiperatividade sexual, né? Pessoas ninfomaníacas, acho que é assim que se fala, ou pode também ter o outro lado, que é a frigidez, são aquelas pessoas que não estão afim. Esse chakra também dá um movimento da gente ir em busca daquilo que queremos, é um chakra também ligado à ação, tá? É um chakra, vamos dizer assim, mais quente, ele tem movimento também de energia de fogo, tá? E ele movimenta a gente em busca das coisas, tá? E é isso. Ó, quando você fala desse chakra, você fala muito de emoção, tá bom? De emoção. É um chakra, assim, que ele prevalece mais o elemento água, um pouco mais o elemento água. Então, assim, ele está ligado às gônadas,
né, no corpo humano as gônadas. Então, ele vai trabalhar muito ali, sistema reprodutor, sistema excretor. Então, essas duas coisas estão muito ligadas nesse chakra. Sim. Pessoas que começam, por exemplo, a reter muita água, a ter edema, tá? A ter problemas urinários, infecção urinária, Até pressão também, né? ele está ligado muito a esse chakra aí. Esse chakra é que ele vai, é, que vai assim, reger toda essa parte aí. A cor dele é o laranja, tá? Quando você imagina a cor desse chakra, imagina quando o sol está bem descendo, assim, que ele está quase se escondendo, que ele fica bem amarelo, ele fica bem laranja, né? Ele vai Isso. descendo assim, e fica aquela cor mais abóbora, né? Mais aquela cor de fogo. É essa cor. Você pode olhar para o sol, fecha o olho e traz o sol para dentro desse chakra, entendeu? Para você equilibrar ele. É um chakra muito. Não tem chakra que não seja importante, né? Mas esse é muito importante também, tá? Então, todo chakra está ligado com uma glândula, né? Com uma glândula e com órgãos que regem aquela parte ali, tá? A gente precisa ficar Exatamente. muito ligado nisso. Porque geralmente, se às vezes você está tendo um problema físico, é de origem de desequilíbrio de chakra, tá? Certo. A Ana está perguntando: a paixão tem durabilidade longa? Ana, a paixão está ligada a esse chakra também, e como eu disse, pode ser a curto período de tempo ou a longo período de tempo. Isso depende muito de como se movimentam as relações. Existem casais apaixonados que têm mais de 50 anos de casados e estão indo bem, tudo certo. Mas existem aquelas paixões de uma noite, né? Aquele amor de verão, vamos dizer assim, aquela coisa que é muito intensa. Então, isso é uma variável, depende muito. Qual que é a sua opinião? Quando a gente fala de paixão e amor, né, para a gente fazer uma diferenciação básica, imagina a paixão seja uma fogueira. Então, é uma chama muito alta, mas que tem uma duração limitada. E o amor é um fogo menor e constante, entendeu? Então, geralmente, assim, você ama sempre, você ama e é uma coisa constante. Você não tem arroubos, assim, esses arroubos, essas coisas assim, eu faço, eu aconteço, eu desço do prédio vestido de Homem-Aranha, essas coisas geralmente é de paixão, não é coisa de amor, tá? E que Que dura pode quanto tempo? é, Essa é a pergunta dela. esse é o problema, né? Esse é o problema. E aí? E ali e na paixão as pessoas fazem, as pessoas fogem, as pessoas fazem filho, acontece um monte de coisa na paixão. Depois vai ver, puxa, não era bem isso, né? Então, assim, o amor não, o amor ele é mais sereno, ele não é uma chama tão alta, mas é uma chama muito constante. Então, você pode confiar mais. Paixão não dá para confiar muito. Exatamente, concordo. O próximo chakra, a Tati provavelmente vai perguntar sobre o ponto positivo e negativo desse chakra, quando ele está hiperativo e quando ele está hipoativo, se é que existe esse termo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Hiperativo, como ele está ligado também muito à sexualidade, né? Aquelas pessoas ninfomaníacas mesmo. Ela viu a fechadura, a fechadura da porta, o cara tá querendo transar. É mais ou menos assim, o cara tá doidão, tá? Desculpa o termo, a brincadeira, mas é a realidade. E existe aquelas pessoas que estão com a passividade da energia sexual, né? A energia sexual, que nem meu pai falou, está muito ligada ao sagrado, né? Na base do chakra básico, né? Onde o chakra básico começa a ser ali no final da coluna, dorme uma serpente de energia, mas também é conhecido como uma serpente de fogo, que é chamado de Kundalini, né? A Kundalini é uma energia que, conforme você vai dominando, é hipoativo e hiperativo. Obrigado, Tati. Conforme você vai dominando essa energia, conforme você vai estimulando e conhecendo esse chakra, essa serpente de fogo vai subindo sobre todos eles até que alcance o topo da cabeça, que a gente fala que é o estado de iluminação plena, né? Principalmente aqui na matéria.
tá? E conforme você vai tendo essa doutrina, conforme você vai aprendendo a lidar com a sua energia, mais você tem consciência sobre esse estado que se chama de nirvana, né? É o estado do despertar único, é o estado de Deus na Terra, é o estado de Deus desperto. Então, é mais ou menos essa questão. Então, esse chakra também está ligado a ânimo e desânimo, sabe? Quando a pessoa está desanimada da vida, quando a pessoa não tem mais. Por mais que ela tenha objetivos, ela não quer concretizá-los, esse tipo de coisa. Oi, tio. Boa noite, tudo bem? Chakra do plexo solar. O plexo solar, ele se encontra no que a gente chama de boca do estômago. É no encontro das costelas aqui, tá? Na parte da boca do estômago. Deixa eu ver se consigo mostrar. Eu tenho chakra do plexo solar pra caramba aqui. Nessa região mais ou menos aqui. Tá certo? É onde dá aquele friozinho na barriga, geralmente. Tá? É naquela posição ali. O chakra do plexo solar também é conhecido como Manipura. Está localizado na altura da boca do estômago, próximo à costela. E a cor que representa é o amarelo, apesar de que existem algumas filosofias que falam que o dourado também está associado, tá? É onde guardam nossos medos e angústias, coragem e realização. É onde guarda nossa essência e centelha divina. Ele nos ajuda a superar medos e conflitos pessoais e ao chakra do poder pessoal. Então, quando temos uma missão, vamos por assim, vamos cair um pouquinho levemente para o espiritismo. Quando a gente sabe que a gente tem uma missão para concluir aqui na Terra, quem rege essas informações é esse chakra. Então, tudo vai te movimentar para que você realize a sua missão aqui, tá? Quando isso é ceifado, você vai ter insegurança, você vai ter depressão, você vai ter medo, você vai ter receio, você vai ter dúvidas. É o chakra que também fala de segurança no sentido de que alguma coisa que vá contra a sua vida, ele vai te atentar sobre isso. Então, por exemplo, você está indo na montanha russa, né? Aí a montanha russa, você está indo, tudo bem, tá tudo certo, de repente já tem aquela queda da montanha russa. Onde que vai pegar e qual chakra que vai pegar? Exatamente nesse chakra, que ele vai estar avisando você e falar assim, olha, você está passando por um problema, você está inseguro, alguma coisa está acontecendo com você. Esse chakra também está ligado a paixões. é, eu vou tentar explicar de uma maneira direito aqui. Quando você está apaixonado por alguém, que as pessoas usam o termo, nossa, eu estou sentindo borboletas no estômago. Isso é seu corpo, isso é sua mente te avisando que existe alguém que está tendo um poder superior a você, ao seu querer. Então você vai sentir frio na barriga, porque na verdade não é porque você está apaixonado, é porque você está passando por um momento de insegurança. É engraçado falar sobre isso, porque as pessoas associam essas borboletas no estômago falando de paixão. De fato é uma paixão e é legal, mas na verdade é seu mental avisando você. Fala assim, olha, você pode estar gostando da situação, mas essa pessoa está com poder sobre você. Você vai permitir? Tem alguma coisa de errado. Sai fora daí. Sai fora daí. É mais ou menos nesse sentido. Tá certo? Pode falar, pai. Então, esse chakra é o chakra do eu sou, né? É o chakra daquelas pessoas que se colocam. Você já viu quando você está numa festa ou você está numa reunião e chega uma pessoa e todo mundo olha para aquela pessoa, independente de ela estar bem vestida, não está bem vestida, é como se a pessoa preenchesse o ambiente. Essa pessoa tem esse chakra bem desenvolvido. É como se o sol tivesse entrado. Lembra que eu falei que o chakra anterior você vê o sol se pondo, né? E traz ele. Esse é o sol mesmo, quando ele está no alto do céu. Então, assim, aquela pessoa que chega e ela se coloca. Então, quem tem esse chakra bem desenvolvido, e se você quer ter uma boa presença, seja no seu trabalho, seja onde você for, você tem que desenvolver mais esse chakra, tá? É um chakra que está muito ligado, como eu disse, todo chakra está ligado a órgãos e geralmente é uma glândula, né, principal. Aqui ele vai cuidar muito do pâncreas, mas ele fala um pouco também da vesícula biliar, ele fala um pouco do fígado, tá? Ele cuida de toda aquela parte. Ele só não vai cuidar dos rins, porque o rim está muito mais ligado ao chakra anterior.
Mas, assim, é um chakra muito importante, muito importante. Toda vez que você quer se colocar, quero me colocar no mundo, eu quero aprender a ser respeitado, a colocar o que eu sou. Não é ser mais que ninguém, simplesmente ser o que você é, o que você é. Então, esse chakra tem que ser trabalhado, tá? A Thaís está perguntando sobre que o filho dela, né, gosta muito de mexer no umbigo. Isso tem a ver com o chakra? Então, existem vertentes que vai falar que sim, existem vertentes que vai falar que não. Isso pode ser uma mania realmente de uma criança comum, né? Mas o chakra umbigo, principalmente para criança, ele ainda permanece por muito tempo energeticamente aberto. É por onde também ainda continua a absorção de energia, né? Na A liga- verdade, dizem que. Oi? a ligação com a mãe e a ligação com a mãe terra, Exato, né? sim. Algumas filosofias vão dizer que esse chakra aí só vai fechar, né? Essa entrada de chakra só vai fechar a partir do momento que a criança vai fechando aos pouquinhos, né? Mas com 7 anos isso daí começa a fechar, porque aí a criança já está suprida da própria energia e agora ela vai começar o seu desenvolvimento. E se a gente levar em consideração, existem realmente as fases da criança, né? Tem a fase que fica muito com a mãe, depois tem uma fase que vai aprender a se movimentar sozinho, tem uma fase que vai ter uma certa independência, tem a fase que vai ficar mais tempo com o pai, né? Tem a fase que não vai ficar com mais nenhum dos dois, que já é a partir da adolescência, tem a hora que acha que sabe de tudo, né? Então, tudo isso são desenvolvimentos do ser humano assim mesmo. Esse chakra, como ele é entrada de energia, quando a gente vai no local que tem muita energia nociva ou energia desequilibrada, ou possivelmente desequilibrada, hospital, cemitério e outras, balada regada a drogas, bebida, confusão, é, a casa da luz vermelha, né? Esses locais assim, esse chakra geralmente ele tem uma conotação de precisar ser selado, né? Pode ser um roubo de energia que ele possa estar sentindo, ou pode ser simplesmente um excesso, uma hiperatividade desse chakra que ele está absorvendo. Gente, a gente tem mais só 5 minutos, a gente vai abrir para pergunta. Você quer falar alguma coisa, pai, sobre isso? Não, acho que é isso. Vamos ver se o pessoal tem pergunta, porque tá bem no finalzinho e Sim. precisamos, né, encerrar daqui a pouquinho. Semana que vem, Chakras Parte 2. Essa aula de hoje a gente vai estar disponibilizando no YouTube daqui a pouquinho. E é isso. Para quem quer participar do grupo, por favor, mande um WhatsApp para mim ou vai no direct daqui do nosso Insta para poder adicionar vocês. E a partir disso eu vou colocar mais conteúdo também lá. Tá certo? Alguém Pergunta, quer perguntar pessoal. alguma coisa? Pergunta, alguma colocação, alguma coisa sobre essas explicações que foram dadas hoje? Alguma coisa que vocês queiram, alguma colocação queiram colocar, né? Agora é o momento. Essa aula de hoje, vamos pôr que é aula, assim, né? Esse grupo de estudo, essa troca de ideia, a gente abordou os chakras principais que estão ligados à parte da Terra. A partir da próxima sessão, né, que na sexta-feira que vem, a gente vai falar sobre o chakra que liga as emoções e muito dos chakras que estão ligados às partes emocionais e espirituais, tá certo? Então, não percam nosso próximo encontro. É isso aí, gente. Então, por enquanto, como não tem perguntas, para quem tiver mais dúvida, pode mandar a pergunta lá no grupo, que está disponível para isso mesmo, tá certo? E acho que. Li, sim, Li, na verdade, os chakras, eles interagem entre si, né? Eles interagem, e quando um está assim, desregulado, ele afeta os outros. É igual os órgãos, né? Os órgãos do corpo físico são assim também, né? Se você tá, um dos Desregulou, órgãos não desregula está tudo. funcionando bem, ele vai atingir os outros de alguma forma, né? Ou vai atingir, ou ele vai sobrecarregar os outros. Então, esse chakra é a mesma coisa. Se ele não está equilibrado, se ele não está interagindo com os outros, ele está. E outra coisa, né? A gente precisa superar esses três primeiros, que a humanidade está nesses três ainda. Tá? Nós estamos nessa fase aí desses três. Precisamos superar isso para poder passar para o próximo, que é do próximo que ele começa a acessar
os chakras superiores. Sim. Que é Como o da quinta bloquear o dimensão, vamos dizer chakra assim, né? contra energias nocivas? Então, Tati, tem um monte De de técnicas, né? técnica, né? Desde a oração, desde a prece, é, desde, Banhos. desde defesa psíquica que a gente fala, defesa energética, pedras. Tem gente que fecha os chakras com pedra. Quer dizer, tem muita técnica. É Tem. assim, é o que a gente está pretendendo, de repente, num eventual curso, traçar essas coisas, entendeu? Que aqui realmente Exatamente. não dá para falar tudo, tá bom? Mas se precisar de Exatamente. alguma coisa assim mais específica, me manda aí um WhatsApp Pergunta no ou grupo. alguma coisa que a gente conversa, tá bom? Pergunta no grupo. Tá certo, gente? Acho que tá bom por hoje, né, pai? Tá ótimo. Então tá bom. A gente agradece a presença de todos vocês. Que Já vocês tem tenham um final de 3 minutos semana. ainda. Aqui Que está vocês dizendo que tenham um tem 3 ótimo. minutos. Acho que acho que por hoje já Já deu, deu, né? né? Que vocês tenham um excelente final de semana. Espero que vocês se cuidem, tá? Dúvidas, perguntas, querem trocar uma ideia, a gente pode entrar lá no grupo, conversar mais uns 10 minutinhos, tá certo? E qualquer coisa, na sexta-feira que vem, estamos aí de volta com a continuação desse nosso encontro, tá certo? Um grande abraço para Muito todos, pai, obrigado. obrigado. Agradeço e abençoo. Até a Gratidão. semana que vem. Gratidão a Beijo, todos aí pela gente. paciência, tá? Obrigado pelo Tu- carinho. Tudo de bom para vocês. Tchau.